Boa noite, deusas! Sejam bem-vindas a mais uma live da série O Despertar da Mulher Selvagem. A live onde a gente vai passando aqui capítulo a capítulo desse clássico Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é a união com o outro. Então, para quem tá chegando agora, para quem for assistir a gravação depois, a gente tá olhando aqui, tá não lendo na íntegra, né? Mas eu conto a história aqui, eu conto, né, com as minhas palavras, conforme a minha leitura ali, a minha percepção, e vou falando os meus insights e tudo mais, com o objetivo de trazer, de compartilhar isso, porque esse livro, esse clássico Mulheres que Correm com os Lobos, ele foi escrito por essa analista junguiana, a doutora Clarissa Pinkola Estés. São mais de 20 anos de pesquisa estudando, né, essa psicologia do feminino, das mulheres, através de contos, de lendas, e ela reúne tudo isso nesse livro para trazer pra gente como se conectar com essa nossa essência, com essa mulher selvagem, né? Então, vale muito a pena. Não necessariamente tu precisa ter lido o capítulo hoje para poder acompanhar aqui, mas se tu te interessar, claro, é uma leitura que eu indico muito, tá? Então, Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente vai falar sobre uma história, uma lenda afro-americana chamada Manauí. Na verdade, eu leio Manauí, né? Eu já vi gente lendo Manauê, mas eu leio Manauí. Então, essa lenda afro-americana do Manauí, chamada Manauí, ela vem retratar então alguns aspectos. Claro que as interpretações, as percepções são diversas. Eu mesma estava reparando hoje aqui que, olha, esse capítulo ele tá muito com diversas anotações, assim, ó. E hoje eu estava dando uma revisada, eu marquei mais coisas, eu me dei conta de mais coisas, então essa leitura, ela é linda por isso, porque a cada vez que tu vai lendo, cada vez que tu abre esse livro, que tu decide reler um capítulo, vem novos insights. E a história do Manauí é muito interessante porque é o primeiro conto onde ela traz um homem como personagem principal. E porque todos os outros contos que a gente leu até agora, a personagem principal era feminina, né? Então era mulher. E agora, nesse conto do Manauí, ela colocou o homem como personagem principal para que a gente olhe para o nosso masculino também. Então aqui sim a gente vai poder olhar para o aspecto o parceiro, né, o outro, como ela chama o capítulo, o parceiro, a união com o outro. Claro que isso também serve para a parceira, né? Então, o outro, com quem eu estou me relacionando, mas também serve para os nossos aspectos internos. Numa outra live sobre esse livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu até estava com a minha grande amiga querida Vika, ela comentou, né? Cada personagem desses contos aqui é um aspecto nosso interno, da nossa psique. Então, assim como a gente vai falar aqui do Manauí representando o outro, outra pessoa do lado de fora, o nosso parceiro, nossa parceira, o Manauí também é um aspecto interno nosso. Mas quem é Manauí? Que lenda afro-americana é essa, Cris, que a doutora Clarissa traz aqui para nós? Bom, então o Manauí, ele era um homem que ele cortejava duas irmãs gêmeas, né? Na verdade, ele queria casar com essas duas irmãs gêmeas. Só que o pai dessas gêmeas disse: não é bem assim para casar com as minhas filhas, né? Para casar com as minhas filhas, tu precisa descobrir o nome delas. E aí o Manauí ficou muito mexido com aquilo, né? Nossa, e agora como é que eu vou fazer para descobrir o nome? Daí ele participou lá de uma primeira tentativa, lá foi
enfim, tinha uma situação onde ele poderia tentar descobrir o nome das gêmeas e nada, né? Então ele voltou para casa muito chateado. E o Manauí, ele tinha um cachorrinho, né? Muito amigo, muito parceiro. E esse cachorrinho percebeu, nossa, eu quero ajudar o Manauí de alguma forma, né? Eu vou descobrir o nome das gêmeas para ele. Então, o que o cachorrinho do Manauí fez? O cachorrinho do Manauí foi correndo para a tenda aí das irmãs gêmeas para dar uma investigada, né, para ver se ele descobria. E ele se deu conta, o cachorrinho, que cada irmã era de um jeito. Nenhuma era perfeita, assim, tinha sua completude, mas cada uma delas complementava uma outra. Então, ele percebeu que uma irmã era muito bonita e a outra irmã era muito delicada, muito doce. Então o cachorrinho já percebeu, nossa, elas são diferentes. Uma não tem o que a outra tem, mas elas se complementam. Mas assim, eu gostei dessas duas irmãs, dessas gêmeas. E aí ele ficou ali atento, né, ao que elas conversavam, e elas estavam falando sobre o Manauí nesse momento e tal, né, estavam ali, na história ela até fala, estavam ali meio que fofocando, meio que falando, e ele disse, e elas disseram o nome, e o Manauí já pegou o nome. Manauí não, desculpa, o cachorrinho do Manauí. E aí o cachorrinho do Manauí saiu correndo floresta dentro, né, muito feliz porque tinha conseguido escutar o nome das gêmeas. Só que lá pelas tantas ele encontra no meio do caminho um grande osso bem carnudo, assim, que um leão tinha deixado por ali. E ele para assim, olha pro osso, lembra da tarefa dele, do que ele estava fazendo. Ele, mas tá tão cheiroso, tá tão apetitoso esse osso. E ali ele para e fica comendo o osso, se deliciando ali com aquele osso. Quando ele termina de comer o osso, ele fica até meio perdido. O que eu estava fazendo mesmo? Onde é que eu tinha parado? O nome, esqueci os nomes. Daí ficou muito chateado lá, foi ele de novo correndo para a tenda das irmãs gêmeas, o cachorrinho a mil. Chegou lá, as irmãs gêmeas estavam muito felizes, se arrumando, passando óleo, creme, uma ajudando a outra. E aí elas viram, né, o cachorrinho, elas gostaram dele, até deram um biscoitinho lá para ele, enfim. E ele, de novo, elas falaram o nome e ele, agora eu descobri o nome delas e eu vou correndo lá contar pro Manauí o nome delas. E sai de novo o cachorrinho do Manauí, floresta dentro, né, focado, não, agora eu vou até o Manauí para contar os nomes que eu descobri. Só que daqui a pouco, de repente, no meio da floresta, aquele cheirinho de torta, né, de noz moscada. E ele amava noz moscada, o cachorrinho do Manauí. Aí ele descobre uma torta lá no meio da floresta e vai comer a tal da torta. Aí ele se delicia com a tal da torta de noz moscada. E de novo ele se distrai e fica ali um bom tempo comendo essa torta. Quando ele termina de comer a torta, ele se dá conta da mesma forma. E agora? Onde eu estava mesmo? O que eu estava fazendo mesmo? Esqueceu os nomes que ele tinha conseguido descobrir. Aí agora ele pensa assim, nossa, agora eu tô sem tempo, porque já tá quase chegando a data do casamento. E se eu não descobrir esses nomes e levar até o Manauí, vai tudo por água abaixo. Então agora eu vou conseguir ir lá escutar os nomes de novo e levar até o Manauí a informação. Aí o cachorrinho sai determinado, chega na tenda, percebe que elas já estão se arrumando pro casamento, ele fica até nervoso com isso, né? E aí ele olha e fica ali observando e daqui a pouco elas falam o nome delas. E aí ele, agora eu vou falar o nome pro Manauí. Os nomes, né? São duas pro Manauí. E sai o cachorrinho de novo a mil pela floresta. Ele até viu um ossinho lá pelo meio do caminho, mas ele, não, esse ossinho não vai me levar para onde eu quero.
corre mais um pouquinho, sentiu de novo o cheirinho de torta. Não, essa torta também não vai fazer com que eu me distraia e eu preciso chegar até o Manauí. E aí, de repente, sai do meio de um arbusto, assim, um homem muito sinistro, né? E pega ele pelo pescoço e diz assim, agora me informa o nome das gêmeas que eu quero casar com elas. E aí ele fica apavorado, e aí ele quase asfixiado ali, fica pensando, e agora o Manauí tá lá esperando e já vai ser o casamento, ele não vai ter os nomes, eu preciso sair daqui. Então ele consegue se espernear ali e morde, né? Daí ele luta com todas as forças dele, morde a mão do homem sinistro e aí ele consegue escapar. Aí ele chega, vai correndo, ainda determinado, vai correndo, chega no Manauí, até meio sujo de sangue, né? Porque ele mordeu lá a mão do homem sinistro. E entrega finalmente, conta tudo o que aconteceu, fala o nome, né, das irmãs gêmeas pro Manauí. E aí eles vão então até a tenda, chegam lá, as gêmeas estão esperando já por ele. E ele consegue, então o Manauí consegue se casar com as gêmeas e eles saem viajar então, e o cachorrinho vai junto e todos viveram felizes para sempre. Todos viveram felizes para sempre é da minha parte, né? Porque os contos aqui da doutora Clarissa sempre terminam assim. E como é que é aqui? E todos os 4 irmãs, Manauí e o cãozinho, viveram em paz por muito tempo. Ela não diz felizes, em paz. Mas em paz é feliz também, né, gente? Então, assim, essa história do Manauí traz diversos pontos assim para interpretar. A doutora Clarissa vai separando aqui alguns pontos que até é legal, porque daí a gente vai organizando as ideias. Então ela começa pela natureza dual das mulheres, né? O que quer dizer? As gêmeas, né? Se a gente for pensar assim, escutando a história, a gente pensa, eles estão numa cultura onde é permitido casar com mais de uma mulher. Pode ser isso, mas aqui ela traz muito a questão assim que essas gêmeas representam a dualidade da mulher. Ou seja, aquilo que eu falo aqui no meu perfil, né? Sol e lua, a mulher que tem as suas polaridades, quando ela tá introspectiva, extrovertida, momento que ela tá mais de recolhida, que ela gosta de estar mais consigo mesma, o momento que ela tá mais pra fora, com vontade de se expor, né? Então ela traz nesse conto que para conquistar o coração de uma mulher, seu parceiro deve entender profundamente a sua dualidade natural. Então, nesse conto, está sendo retratado isso. A importância do homem reconhecer, do parceiro, reconhecer essa dualidade da mulher. Porque lembra que ali na história, o cachorrinho até relatou, né? Nossa, uma é muito bonita e a outra é muito delicada, né? E por que não? Isso não pode não pode estar junto, né? E por que assusta, que pode assustar uma mulher que é muito bonita, mas que também tem o seu lado mais interiorizado, o seu lado que a gente chama, né? Sua natureza sombria também, que tem as questões assim de quando ela precisa descer para o seu mundo interior para se compreender. Então aqui ela começa a analisar o conto, trazendo da importância, porque às vezes tem muitas mulheres que estão cansadas, né? Eu não consigo encontrar um parceiro, enfim, ou uma parceira, né? A gente tá falando de nós e do outro, né? Eu não consigo encontrar alguém. Esse alguém, e aqui falando especificamente da figura do homem selvagem também, que é o primeiro conto aqui do livro que ela traz a figura do homem selvagem também, não só da mulher, que o homem, ele também tá à procura da sua mulher selvagem. Ele também tá fazendo essa procura, mas muitas vezes ele não quer aprender sobre esse mundo misterioso da mulher. Então ela fala ali, para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos,
encarar as duas mulheres como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquetípica, essa história fala do mistério de duas poderosas forças femininas numa única mulher. Então, a mulher é dual. Existe uma força poderosa dual numa única mulher. E o homem que quer conhecer, que quer conquistar essa mulher, que quer estar ao lado dela, ele precisa estar preparado, ele precisa querer saber quem é essa mulher. Daqui a pouco a gente já vai falar do poder do nome. Por que a história diz que para ele casar com as gêmeas ele tem que saber, o pai pediu, né, para que ele adivinhasse o nome das mulheres. Quando ela traz essa questão de adivinhar o nome, ela tá dizendo assim: ei, tu precisa conhecer, tu precisa querer aprender, tu precisa estar disponível para aprender sobre quem é essa mulher. E essa mulher, ela tem uma natureza dual, né? Só que um ponto muito importante é que antes de o homem querer saber quem é essa mulher também precisa se conhecer. Então a gente começa a explorar aspectos ali dessa relação, né? Ai, mas é tão difícil me relacionar com alguém, ter um relacionamento afetivo. É porque na grande maioria das vezes a gente também não se conhece. Então, como é que eu vou dizer para esse parceiro o que eu quero, o que a minha alma quer, se eu também não sei? E esse parceiro, ele precisa estar disposto a querer aprender sobre isso, né? Daí ela traz aqui: qualquer um que seja íntimo de uma mulher está de fato na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura. Ela chama de criatura interior. Uma criatura interior, um que habita o mundo terreno e outro que vive no mundo não tão visível assim. Então é essa dualidade que eu estava explicando. A mulher, ela tem essa parte exterior, né, que ela até diz aqui que vive à luz do dia, que é observado com facilidade. Então essas características que a gente consegue visualizar, né? Nossa, que mulher interessante, que mulher bonita, que mulher inteligente. Essa é uma face que está exposta à luz. A outra face, que ela chama aqui de criatura interior, é aquele nosso lado misterioso. Até no meu perfil aqui eu falo bastante da lua, né, para ilustrar o feminino, porque essa coisa assim da escuridão, das emoções, do que realmente está sendo dito, do que realmente está ali interiorizado, né? Muitas vezes é uma pessoa pragmática, culturada e muito humana. Essa que tá à luz do dia, né? Já a criatura, que é aquela nossa parte mais misteriosa, costuma chegar à superfície vindo de um mundo muito longe e com frequência aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. Então, é por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento, porque é através do processo de autoconhecimento que nós mesmas vamos aprendendo a lidar com a nossa mulher que tá aqui no mundo de fora, né, a luz, e o nosso outro lado, aquele misterioso, aquele que tá lá nas profundezas, que é quando a gente faz a pergunta, tá, mas o que a minha alma realmente quer, né? E aí, esse pai, né, que é interessante, que o pai das gêmeas, ele diz: ok, tu pode até casar com as minhas filhas, mas tu tem que descobrir o nome delas, não é assim sair casando. Então aqui também tem a figura do pai interior, que é quando a gente tá com o nosso masculino também bem reforçado, bem em equilíbrio, na verdade, que a gente consegue fazer nós mesmas, conseguimos fazer esse papel de pai interior, né? Então a gente aprende a dizer: opa, que não é, né, qualquer lugar, peraí, não é assim, vai chegando, né? Então a gente vai vendo que são diversos aspectos que podem ser explorados aqui, né? Aí depois ela traz a força de ser dois. Se a mulher esconde um dos lados ou privilegia um dos lados em demasia, ela tem uma vida desequilibrada,
que não lhe permite acesso ao seu pleno poder. Isso não é bom, é necessário desenvolver os dois lados. Então aqui no perfil a gente também fala bastante sobre isso, né? Eu trago lá o equilíbrio dessas polaridades. Então, o nosso lado mais sol, o nosso lado mais luz, que tá mais visível, né? Luz no sentido de visual, de visão, desculpa. E o nosso lado mais lua, que é o nosso lado mais escuridão, nosso mundo mais interior, ele tem que estar em equilíbrio. Não adianta eu ser aquela que faço tudo, que sou muito da ação, que tô ali no pragmatismo, na atitude, na decisão e não olho para as minhas emoções, não olho para essa minha parte, para o meu mundo interior, para o meu mundo mais misterioso, para as profundezas de mim. Assim como também não adianta eu ficar só olhando para esse mundo misterioso, para esse mundo interior e não agir, não ir para fora. Então ela traz também essa necessidade de equilíbrio. E um outro ponto legal aqui, daí falando dessa parte de a força de ser dois, a força do dual, da importância da união, do equilíbrio, ela até ilustra com o exemplo dos de varinhas, assim, né? Como é que ela chama aqui? Ela até fala assim, se tu pegar um pauzinho, uma varinha, tentar quebrar um, ele vai quebrar fácil. Agora, se tu colocar dois ou mais, não vai ser tão fácil quebrar, né? Então, ela coloca que é isso que acontece quando uma pessoa está só e sem ninguém. Ela pode ser quebrada com facilidade. Então, ela traz aqui o aspecto eu com a minha dualidade, dentro de mim, meu mundo mais, o meu mundo externo e meu mundo interno, meu masculino e meu feminino, e também eu com o outro. Então eu preciso do outro também, né? As relações, elas são necessárias para nossa evolução, né? E aí ela traz essa necessidade nossa que a gente tem de convívio com pessoas diferentes, com visões diferentes, né? Bom, espero que até aqui esteja fazendo sentido aí para ti. Como eu disse, esses contos que a doutora Clarissa juntou aqui nesses livros, eles trazem muitas possibilidades. É uma leitura assim que tu pode ler e reler muitas vezes e a cada vez que tu relê, ou que tu leia em conjunto, ou que tu escute um podcast sobre essa leitura, enfim, tu vai tá sempre tendo novos insights. Então, o mais importante aqui do conto do Manauí é essa parte do olhar para a nossa possibilidade dessa dualidade nossa e da nossa relação com o outro. Porque quanto mais a gente consegue compreender a nós mesmas, a nossa dualidade, a gente também vai conseguir refletir isso num relacionamento, né? E aí é bem importante que ainda dentro daí ela já passa ali para outra parte do poder do nome. Por quê, né? O que tem a ver essa coisa do nome? Por que o pai pediu, né, que disse que ele só casaria com as suas filhas gêmeas, com as filhas gêmeas dele, se o Manauí descobrisse o nome delas, né? Então o nome aqui, na minha visão, ele traz essa força de saber quem é, né? Então quando a gente nasce, a gente ganha um nome. Ó, chegou a Cristiane no mundo, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Chegou a Elane, chegou a Sabrina, chegou a Nélia no mundo. Então, o nome, ele traz essa identidade, essa identificação da pessoa. E aí ela diz aqui, dar o nome a uma força, uma criatura, uma pessoa ou objeto tem algumas conotações nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico ou auspicioso. Saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. Então, quando eu me interesso por saber da pessoa, saber o nome dela, tem algum significado esse nome? O que esse nome representa? Eu estou me interessando por ela. E aí o pai,
A figura do pai traz muito isso. E aí aqui o pai a gente pode entender como o pai fora, o pai externo e o pai interno, que daí seria o nosso masculino, né? Porque esse pai, ele se preocupou com isso. Ele disse assim, então descubra os nomes. O que ele está dizendo? Descubra quem elas são. Se interesse em saber. E aí, às vezes, a gente quer que alguém de fora tenha esse cuidado, né? Só que em determinados momentos, a partir de um determinado momento da nossa vida, principalmente na fase adulta, é a gente que tem que aprender a lidar com isso, a saber a importância de quem nós somos, da nossa história, e também transmitir isso para quem quer que se interesse, que a gente se interesse, que caminhe do nosso lado, né? Então, ela diz aqui, e o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome, e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o prejudique, e assim para que a autoridade espiritual de cada um possa se desenvolver até suas proporções plenas, né? Então ela vai falando aqui mais pontos sobre essa questão dos nomes. Tem mais uma partezinha que legal que eu anotei, né? Por mais que desejemos e mesmo recorrendo ao nosso próprio poder, é impossível ter um relacionamento em profundidade sem conhecimento dos nomes. Então, como é que eu vou ter um relacionamento em profundidade sem intimidade? Então, aqui no conto, o Manauí descobrir o nome das gêmeas tá trazendo essa reflexão pra gente. Como é que eu quero me envolver com uma pessoa que não se interessa em saber sobre mim, sobre quem eu sou, sobre qual a minha história? Como é que eu vou cultivar um relacionamento saudável com alguém que eu não consigo ter intimidade? Então, saber o nome das gêmeas aqui está representando isso. É a entrega, o interesse, o saber, né? O saber quem é o outro, a história do outro. Daí aqui no final dessa explicação ela diz, né? O pai está querendo dizer que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. Isso eu acho bem legal também. É preciso antes trabalhar. Então, qual é o recado aqui, né? A mulher, ela é um ser que tem mais mistérios, ela tem essa coisa da criatura que a doutora Clarissa coloca aqui, né? Esse mundo misterioso. Então, se o parceiro, enfim, a parceira, ele não quer descobrir sobre esse mundo misterioso, como é que ele vai querer construir uma relação, né? E aí é preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse enigma da alma feminina, empresa que é tanto uma descida quanto uma charada, porque é esse mistério da mulher, né? Então, o parceiro, ele tá disposto a descobrir tudo isso, ele tá disposto a esse trabalho. Então, mulheres, essa mesma coisa que a gente fala sobre o nosso processo de autoconhecimento, né? O processo de se autoconhecer, ele é desafiador, dói, né? Pra gente poder passar pelas transformações, a gente passa por dores, a gente passa por processos de conflitos, a gente sente dúvidas, enfim, são várias coisas que a gente ouve e vivencia no processo de autoconhecimento, que o parceiro, ele também precisa estar disposto a passar por isso, né? Então é um conjunto, claro que não é a responsabilidade 100% dele, é conjunto, né? É uma relação, são duas partes, 50-50, mas o homem, ele precisa ter essa consciência, ou pelo menos esse interesse em descobrir
esse mistério, esse enigma da alma feminina, ele precisa estar disposto. E será que ele está disposto, né? Quando ele está disposto, como saber que ele está disposto? E aí ela traz aqui a parte sobre o cachorrinho, né? O que representa o cachorrinho? Que afinal de contas, quem vem acompanhando as leituras, aí as lives, ou quem já leu o livro, tem um conto anterior, antes, que é o conto da Vasalisa, que é o contato com a nossa intuição. E a nossa intuição é representada por uma bonequinha, né? Que ela coloca no bolso e que vai guiando ela pelos caminhos. E aqui nesse conto do Manauí, o cachorrinho é quase como se fosse a bonequinha da Vasalisa, né? Que representa aí esse aspecto, ó. O cãozinho da história demonstra como funciona a nossa psique, né? Os cães são os mágicos do universo. O cãozinho gosta das irmãs porque elas os alimentam e sorriem para ele. O feminino místico compreende e aceita prontamente a natureza instintiva do cachorro. Os cães representam, entre outras coisas, aquele ou aquela que ama do fundo do coração com espontaneidade e perseverança, que perdoa sem esforço, que consegue correr muito e lutar se necessário até a morte. Olha que linda a representação do cachorrinho na história e o que ele está querendo dizer sobre a nossa psique. Então o cachorrinho do Manauí representa essas características, né, de perseverança, de estar junto, né? Porque o cachorro, que a gente fala, o cachorro é o amigo fiel, né? Ele persevera, ele tá ali. No caso do cachorrinho do Manauí, ele não desistiu, então ele muitas vezes ele foi até a tenda para descobrir o nome, né, das gêmeas e não conseguiu e voltou. Então muitas vezes ele encontrou distração no meio do caminho, mas mesmo assim ele persistiu. Então nessa história o cachorrinho representa exatamente essa nossa parte da psique, né, de que vai perseverar mesmo diante das distrações. E aí nessa parte das distrações é bem interessante porque a gente vai sair agora um pouquinho dessa questão relacionamento, o eu e o outro, e vai para uma parte que trata também sobre quando a gente, se a gente sabe o que realmente a gente quer e quando vem as distrações. Então o cachorrinho, ele tinha um objetivo claro, que era descobrir o nome das irmãs, mas ele muitas vezes se sentiu distraído, né? Ele se sentiu atraído por distrações, né? Que foi o osso, né? Que o leão deixou lá, que ele foi comer o osso, depois o bolo lá, a torta de noz moscada. E aí o que representa esse osso, essa torta de noz moscada? É quando a gente também tá andando pela vida, por mais que às vezes a gente tenha um objetivo, a gente se perca ali no meio do caminho com alguma distração. E aí a doutora Clarissa diz que é muito importante, né, ter clareza desse objetivo, porque mesmo diante dessa clareza a gente pode se perder, né? O que realmente importa? Qual é a hora de comer e a hora de seguir? Então assim, não é que tu não possa parar para comer lá o ossinho, que nem no caso do cachorrinho do Manauí, não é que tu não possa parar para comer uma tortinha que tu goste, mas é assim, é ter clareza. O que importa agora é eu levar os nomes pro Manauí nessa história, né? E no nosso dia a dia, trazendo isso para o nosso dia a dia, como que a gente lida com essa escolha de saber a hora de manter o foco, de hora de dar uma paradinha, de dar uma distraída? Então não quer dizer, é desafiador, né, lidar com essas distrações. Então quantas vezes a gente tá lá, eu preciso fazer tal coisa, né, até o final da semana. Mas aí surge, sei lá, uma série interessante, um amigo convida para sair,
tem alguma coisa em casa para fazer e tu acaba não atingindo ali, não cumprindo o teu objetivo. Por quê? Porque tu se deixou distrair, né? Então, ela traz aqui essa questão de fazer as coisas de forma repetida. E o cachorrinho, ele faz isso. Ele repete, né? Porque ele não desiste. Então, ele caiu na primeira distração, mas ele foi lá, voltou para a tenda para descobrir de novo o nome. Caiu na segunda distração e voltou. Então, ele também ilustrou aqui aquela nossa necessidade, a necessidade que a gente tem de fazer algo todos os dias, de fazer algo repetidamente, né? E o que acontece quando vem o homem sinistro, né? O homem sinistro, o estranho, né? O homem estranho que apareceu lá na floresta, já surge numa instância assim, quando é para dar aquela sacudida, sabe? Enquanto tu ainda tá se distraindo com algumas coisas, ok, a vida tá entendendo que aquilo ali te tira atenção. Mas quando vem o homem, o estranho, sinistro, um aspecto que pode ser avaliado é que agora é tudo ou nada. Então, por exemplo, tu tá lá, tu tem teu objetivo, tu deseja tal e tal coisa, mas tu tá ali, sabe aquele ditado levando com a barriga, empurrando com a barriga, quando dá, quando não dá, às vezes tem uma distração aqui, uma distração ali. Quando entra o homem, o estranho sinistro, né, no meio da floresta com toda a força dele para te enforcar, para te dar aquela sacudida, é porque chegou a hora da mudança, né? Então, o mais fácil seria de repente se entregar. Então o cachorrinho do Manauí, ele poderia não ter tentado, ele poderia não ter lutado, porque o homem era forte, né? O homem tinha pegado ele pelo pescoço, né? E aí, se ele não tivesse a decisão na hora de tentar, se ele não tivesse a determinação, ele poderia ter morrido ali, mas não, ele lutou até o final. Então, essa parte aqui da história serve muito para a gente refletir. Qual é a tua situação hoje? Qual é a nossa situação hoje? Né? Tu está em qual situação? A da distração? A do foco? Tu já chegou nesse limite que o estranho sinistro apareceu na tua vida, deu aquela sacudida e agora vai ou racha? Que foi o que aconteceu ali com o cachorrinho do Manauí, que após o cara pegar ele, o estranho sinistro pegar ele, ele se determinou, não, eu vou sair daqui e eu vou chegar até o Manauí, né? Então é bem interessante isso, porque daí se representa quando ele luta pelo que realmente é importante. Então, o que realmente é importante na tua vida hoje? Pelo que tu está levantando todos os dias, né? Essa é uma pergunta que a gente escuta às vezes, né? O que me faz sair da cama todos os dias? O que realmente importa? Porque tu tendo essa clareza, vai ser mais difícil de cair nas distrações. E aí ela traz aqui muito interessante que ela traz essa coisa assim também no mundo objetivo existem muitos ladrões de nomes. Então, que são essas distrações, a gente também pode entender como esses ladrões, né? E aí ela diz aqui, somos então forçadas a lutar pelo que prezamos, pelo que realmente a gente quer. Lutar para ter firmeza naquilo a que nos dedicamos, lutar para superar nossas motivações espirituais mais superficiais. Desejo de se sentir maravilhoso, lutar para terminar o que iniciamos. Então eu gostei muito dessa parte onde ela traz e reforça essa questão de ter clareza do que se deseja, saber pelo que realmente tu tá vivendo, pelo que realmente tu tá fazendo. O que me faz estar aqui hoje às 19h09 compartilhando esse conteúdo, né? Independente de quem, né, de quantas pessoas estão aqui assistindo, independente do quão vai ser assistida essa live, é
quão clareza eu tenho do que eu quero e do que eu estou fazendo. Isso é muito importante, porque isso dá aquele gás, aquela força, assim, para quando o homem sinistro vem e tu se sente assim, quase sem ar, tu dá um jeito e sai, né? Então isso é muito bom. E agora, a gente voltando aqui para a parte onde ela fala, daí volta a falar dessa mulher interior, que daí a gente vai de novo para a parte das relações, né? Então a gente vinha falando ali dessa força da dualidade, de que o homem ele precisa querer compreender essa natureza dual da mulher, ele precisa ter vontade de aprender sobre a alma feminina, sobre os mistérios, sobre o enigma, que nem a doutora Clarissa fala aqui. A gente falou sobre o que representa o cachorrinho, né? Que é essa parte da psique que persevera, que vai em frente, que é amigo, que persiste, né? Para buscar aquilo que quer. E agora a gente vai falar sobre a mulher interior, daí pra gente ir indo pro final aqui do conto. Então, a mulher interior, o que significa a mulher interior? A doutora Clarissa traz aqui, às vezes as mulheres ficam cansadas e irritadas à espera de que seus parceiros as compreendam, né? Então, quem já não passou por isso, né? Quem já não vivenciou uma história assim, já não vivenciou algum momento de, poxa, mas ele não me entende, ele não me compreende. A gente tá falando aqui, né, pelo conto, né, ele, mas que seja teu parceiro ou a tua parceira. Não me entende, não me compreende. E aí ela tá dizendo aqui, se a mulher quiser que seu parceiro tenha esse tipo de receptividade, ela lhe revelará o segredo da dualidade da mulher. Ela lhe falará sobre a mulher interior, aquela que somada a ela mesma formará duas. Isso ela consegue ao ensinar seu parceiro a fazer duas perguntas. Então ela diz assim, para que o homem consiga ter essa compreensão sobre a mulher, é necessário que a mulher também esteja disposta a ensinar para ele. Então tem que ter uma disposição dos dois lados. A mulher tem que estar disposta a ensinar para o homem e o homem tem que estar disposto a aprender sobre esse enigma do feminino. Lembrando que, como que eu vou ensinar algo, como que eu vou dizer algo sobre mim se eu não sei? Então também antes disso ainda vem a parte de se conhecer e de fazer contato pelo menos com esse mundo interior, que foi o capítulo antes, que até tem a live tá salva ali no feed, né? Que é a parte da conexão com a intuição, a mulher que resgata lá a sua criatividade sagrada. Então tem toda uma parte antes que já fala disso, para que eu ensine esse meu parceiro sobre esses mistérios da alma feminina, para que ele tenha mais compreensão sobre o feminino. Eu também preciso me escutar, eu também preciso fazer contato comigo. E aí depois a outra parte, ele também precisa ter essa disposição de aprender sobre isso. E aí quais perguntas tu vai ensinar, tu vai falar que são importantes para ti? São duas perguntas que ela diz, perguntas simples, enganosa. Ela diz de uma simplicidade enganosa, porque elas parecem muito simples, né? Que farão com que ela se sinta vista, ouvida e conhecida. Então, o que você quer? E a outra pergunta é, o que deseja o seu self mais profundo? É realmente, não é uma pergunta, é uma simples pergunta enganosa, que nem ela diz, né? Porque ela diz simples, não tem nada. O que você quer? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? Por quê? Porque a gente não fez esse processo, a gente não está fazendo esse processo de conexão com a gente mesma, com o nosso feminino, com a nossa essência, com quem a gente é. Então a gente vai pedir para o nosso parceiro nos fazer essa pergunta e a gente também não vai saber, né? E se ele perguntar ainda pra gente o que deseja o seu self mais profundo, ou seja, às vezes o que você quer? Eu quero ganhar na Mega Sena, quero ganhar na loteria. Tá, mas o que isso significa?
Que daí é a segunda pergunta. O que deseja o seu self mais profundo? Por que tu quer isso? E pode ser que mesmo na primeira resposta tu ainda não responda. Porque podem ter muitas questões envolvidas que te levam a dizer que tu quer ganhar na Mega Sena, por exemplo. E aí, gente, por isso que uma relação, ela precisa de intimidade, ela precisa de entrega, né? Porque daí pro outro também poder ter essa paciência enquanto eu também estou no meu processo de conhecimento. É um caminhar junto. Então, se eu não tenho disponibilidade de me conhecer, se eu não estou disponível para me conhecer, se eu não estou aberta para me conhecer, como é que eu quero que o outro esteja disponível para aprender sobre mim? Então, é uma troca, né? E aí, o segundo ponto que me veio, que eu anotei, né? Ele está interessado em saber. Então, em primeiro lugar, eu estou aberta para mim mesma, para o meu processo de autoconhecimento. E depois, esse meu parceiro, parceira, ela está interessado em saber sobre mim, porque muitas vezes o nosso parceiro, a nossa parceira, ele ainda não tem daqui a pouco essa vontade, essa disponibilidade. Poxa, eu não quero ficar com essas conversas sobre quem eu sou, para onde vou, qual é o mistério da alma feminina. Pode ser que o teu parceiro ainda hoje não tenha essa disponibilidade. E tu precisa estar atenta a isso. Porque em algum momento tu vai requerer isso do teu parceiro, da tua parceira. Que ele esteja interessado em saber quem tu é, que ele esteja interessado em saber o que tu quer. E a segunda pergunta que ela indica aqui, né? O que deseja o seu self mais profundo, né? Então eu fico imaginando assim um relacionamento onde não tem esse interesse de ter esse diálogo, de ter essa entrega. Principalmente para as mulheres que estão despertando ou que estão iniciando o seu processo de despertar. É difícil manter um relacionamento com um parceiro, com uma parceira que não esteja interessada em acompanhar esse processo. Vai ficar muito difícil levar esse relacionamento. Porque talvez tu pode ser tratada como a doida, né? A lunática. Meu Deus, ora ela tá assim, ora ela tá assado, nem ela ainda se reconhece. Tará. E não tô dizendo que é fácil e que o homem ou a parceira ou a parceira precisa ficar, né? Mas precisa ter muita intimidade, muita afinidade, muita entrega para passar pelo processo junto, né? Olha o que ela coloca aqui, que interessante. Para amar uma mulher, o parceiro deve também amar sua natureza primitiva. Se a mulher aceitar um companheiro que não possa amar ou que não ame esse seu outro lado, ela sem dúvida acabará arrasada sob algum aspecto e deixada vaguear cambaleante em desmazelo. Ou seja, como é que se o homem não tiver essa abertura para explorar esse mundo interior, esse mundo misterioso da mulher, em algum momento ela vai se desequilibrar nessa relação também, porque ela vai sentir que não tem essa abertura, que não tem essa disponibilidade. Então, assim, mulheres. Oi, Joana, tudo bem? Mulheres, quem passou por aqui, quem vai assistir a gravação depois, né, que se interessar por esse tema, não é sobre encontrar alguém, sobre estar com alguém. É sobre se conhecer, é sobre olhar para si e compreender, buscar compreender se a outra pessoa está aberta para esse processo junto contigo, né? Que é um processo muito mais profundo. Então, assim, ela fala que as mulheres às vezes reclamam, ficam cansadas do relacionamento. Nossa, mas ele não me entende. Talvez ele não esteja preparado, talvez ele não esteja pronto, talvez ele não queira, ele ou ela não queira, né, passar por esse processo. Porque a gente que já iniciou essa jornada de autoconhecimento, ou quem está iniciando sabe, é um processo que é desafiador,
Não é só flores, não, né? É um processo que sim, que exige bastante. Aceitar a nossa ciclicidade, aceitar a nossa dualidade, requer muita maturidade. Então, o parceiro, para que essa união funcione, precisa sim de intimidade, precisa de entrega e precisa que ele, no caso aqui a gente tá falando do parceiro, que o parceiro tenha essa disponibilidade, ele realmente queira aprender sobre ti junto contigo, talvez, porque tu também pode ser que tu também esteja em processo de, e a gente tá sempre, né? Vamos lá, como eu falo aqui, não tem data de formatura para se autoconhecer. Então, ele quer estar nesse processo junto comigo, porque não adianta atender só uma parte, né? Ah, mas a gente se dá tão bem em tal e tal coisa. Ok, vai se dar bem por um tempo, mas vai chegar no ponto da relação que não vai conseguir sustentar, né? Então, isso é importante. A gente consegue ter esses diálogos. O meu parceiro, ele tá aberto para saber o meu nome. Olha a história, né? Depois, quem tá chegando aqui agora, depois eu vou deixar a gravação ali, ou quem quiser ler a história aqui do capítulo 4, ela fala, o parceiro, ele tem que querer saber o nome, ele tem que querer saber quem eu sou também. Ele tem que se interessar. Não que ele tenha que saber tudo de mim, eu também não sei tudo de mim, mas ele demonstrar uma abertura para aprender sobre mim junto comigo, e claro, e eu também sobre ele, é isso que vai fazer o diferencial no relacionamento. Agora, se o teu parceiro ou tua parceira não gosta de conversar sobre isso, tu não se sente à vontade para compartilhar nada sobre o teu processo de se conhecer, sobre o teu mundo interno aí, sobre o teu lado lua, né? E aqui eu falei antes, né? Mas só para reforçar, nós temos sim o nosso lado sol, o nosso lado lua, temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Então nós temos essa dualidade, a gente está aqui para evoluir, para aprender a equilibrar tudo isso, e o parceiro que estiver ao nosso lado, ele precisa ter essa disponibilidade também. Ele precisa estar aberto. Resumindo aqui, o que a doutora Clarissa fala nesse conto, o que ela traz nesse conto, pelo menos na minha perspectiva, de outros círculos que eu participei, enfim, outras vezes que eu já estudei esse livro, vem a questão de o teu parceiro, ele quer aprender sobre ti? Tu quer ensinar sobre quem tu é, sobre o teu mundo misterioso feminino para ele? E ele quer aprender, ele está interessado em saber? Então, aqui eu até sublinhei o outro trecho que ela diz: com medo ou não, é um ato de profundo amor, o de se permitir ser perturbado pela alma primitiva dos outros. Olha que lindo isso. No mundo em que os seres humanos têm tanto medo da perda, existe um excesso de muralhas protetoras contra o mergulho na luminosidade de outra alma humana. Então, bom, essa frase aqui para mim, a gente pode fechar a leitura de forma esplêndida desse capítulo de hoje. Então, dá medo sim, né, de entrar nesse ato profundo, é um ato profundo de amor. Tu se abrir para querer conhecer o outro, como ele realmente é, com a sua luz e com as suas sombras, é um ato profundo de amor. E aí, eu gosto muito também do que ela fala. Hoje, num mundo onde a gente tem medo de lidar com perdas, a gente começa a fazer o quê? Construir muralhas. A gente quer se blindar. Eu passei muito por isso, né? Eu tive um primeiro relacionamento bem longo, que durou quase 18 anos. Aí depois eu fiquei separada por 7 anos até conhecer o Alan. E nesses 7 anos eu vivenciei isso aqui, né? Muralhas. Eu quero me proteger. Eu não quero passar por rejeição, eu não quero passar por perda.
eu não quero que alguém descubra. E se alguém descobre como eu realmente sou? E se alguém descobre o meu lado sombra que eu estou descobrindo? E se alguém descobre também esse lado sombra e me diz que não? Aí a gente começa a construir muro, tijolo em cima de tijolo, coração de pedra, não deixa ninguém entrar. Antes que eu ganhe o não, eu vou dar o não, eu vou sair fora, né? Então, esse parágrafo, gente, ele tá na página 151 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ele tá sublinhado e com estrelinhas, porque ele é muito lindo. Ele resume aqui, pra mim, na minha visão, ele resume esse capítulo aqui, essa história. Então, como tu está hoje contigo mesma, te relacionando, tu te permite te aceitar com a tua luz e com a tua sombra? E tu permite que o outro faça isso? E tu consegue observar se o outro, se tu já tem um parceiro hoje, uma parceira, tu consegue observar e sentir, né? Que a gente fala muito da reconexão com o feminino sobre o sentir. Tu consegue sentir que o teu parceiro, a tua parceira, ele está realmente interessado em saber quem tu é? Ou ele tá ali fingindo ou alimentando essas muralhas todas aqui que ela tá falando, né? Criando essas muralhas. Não, isso é coisa de louco. Não, mas pra que perder tempo com isso? Não é perder tempo. Tem que conversar, tem que dialogar sim. Hashtag, agora lembrei, hashtag a gente não tem que nada, mas nesse caso tem que. Nesse caso sim, né? Claro, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tá aqui pra aprender esse equilíbrio, né? Tu não vai, sei lá, só ficar o tempo todo só falando sobre a minha dor, a minha sombra, a minha luz, o meu mundo interior. Mas também nunca falar ou ficar ressentindo, remoendo coisa, né? Ai, será que hoje ele acordou desse jeito com essa cara? Por quê? O que será? Não tem, gente, não tem como adivinhar. Precisa falar, precisa perguntar. Ele precisa perguntar, nossa, eu não entendi, eu não compreendi tal coisa que tu falou. Ontem tu agiu assim, 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 eu não entendi. Ele precisa, o parceiro, a parceira, ele precisa querer saber sobre o que está acontecendo. E tu, no teu processo de autoconhecimento, e te observando e também compartilhando, olha, eu me senti de tal jeito quando tu falou aquilo pra mim ontem, ou hoje, ou enfim, né? Não lá de 10 anos, que daí não, né? Não que não adianta, mas o melhor é já falar, né? O quanto antes, melhor. Então, assim, o outro não tem bola de cristal. O outro precisa estar aberto, o outro precisa sim querer estar interessado em ti, em saber o teu nome, como diz aqui no conto, mas ele não tem bola de cristal. Então, quando a gente fala de equilíbrio de energia masculina e feminina, a gente está falando disso também. Não é só exigir, só cobrar. Ah, mas o meu parceiro não isso, mas o meu parceiro não aquilo. Tá, mas o quanto tu também expressa? O quanto tu fala? Ou tu quer que ele tenha uma bola de cristal para adivinhar? Ou tu fica ali querendo decifrar o que tá acontecendo com ele ou com ela? Ou também tu te disponibiliza, tu pergunta. Então, assim, não que tenha receita, não que eu esteja aqui compartilhando uma fórmula mágica, né? São reflexões a partir de um conto desse livro Mulheres que Correm com os Lobos que, olha, traz muita clareza, assim. E eu li agora, acho que foi a terceira vez que eu li. Daí eu tinha lido a primeira vez, depois eu participei de um círculo de mulheres e aí a gente leu juntas. E hoje eu reli para poder trazer aqui para vocês. Sempre vem uma reflexão, algum insight, alguma coisa nova. Então eu super indico aí que quem se interessou pelo tema, leia, né? Eu vou vou continuar fazendo. Agora eu vou dar um tempinho nessas lives, nesse mês agora, nas lives do livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque eu vou focar nas lives aí sobre o renascer, a jornada renascer. Então já aproveito para convidar vocês que do dia 11 ao dia 14 de julho vai ter uma série de lives, uma jornada para as mulheres aí que querem aprender mais sobre a sua reconexão com o seu feminino, sobre como deixar a armadura que a gente carrega, os pesos que a gente carrega, né? Tirar essa armadura, ficar mais leve
E aí eu vou, a partir de agora, fazer lives sobre esses assuntos. E aí depois da jornada Renascer, daí eu retomo as lives aqui do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Para quem quiser assistir as lives anteriores, já estão salvas lá no feed. Fica o convite aí para quem quiser participar da semana da jornada Renascer em julho, tá? Nos próximos dias eu vou estar trazendo mais informações. Acompanhem ali os conteúdos, essas lives, compartilhem com outras mulheres também. A gente está numa fase muito importante de reconexão com a nossa essência, com o nosso feminino. Sim, nós precisamos resgatar o nosso feminino. Não é conversa de se é melhor ou é pior, não é sobre gênero também, que é melhor ser mulher, que é melhor ser homem, não é sobre nada disso. É sobre a gente se conectar com a gente mesma, com quem a gente é, sobre autoconhecimento, é sobre a gente fazer as pazes com as nossas raízes, porque quando a gente cura a nossa criança interior, quando a gente cura a nossa relação com os nossos pais, com a nossa ancestralidade, a gente se cura para os relacionamentos também, a gente se cura para se relacionar com a gente de uma forma melhor e também com o outro, a gente se abre para esse amor que ela tá falando aqui no finalzinho, né? Então fica aí o convite, tá bom? Tem uma lista de espera já lá no link, lá na bio, tem um link. Se tu quiser já te inscrever para essa jornada Renascer, que vai ser muito linda. Saibam que eu estou preparando com todo o meu amor, com toda a minha entrega de coração. Vai ser gratuito, tá? Não vai ter replay, então entra lá e já te inscreve. E gratidão pelo teu tempo aqui comigo, gratidão pra ti que vai assistir depois também, porque o nosso tempo é um bem muito precioso. Então, eu honro, né, vocês que estão aqui, quem passou por aqui, muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão pelo tempo de vocês aqui. E continuaremos aí então com as lives, tem conteúdos lá no feed, os stories e vamos mantendo esse contato, essa troca aí. Também eu tenho interagido lá pelo direct, né? Quem quiser, hoje, por exemplo, eu postei lá as cartinhas do oráculo. Aqui, ó, o meu oráculo. São 2 oráculos, né? Hoje eu coloquei o da lua vermelha e amanhã vai ter o oráculo da deusa. Então, a mulherada aí também aproveita, a gente interage, eu procuro, né, responder lá, respondo cada uma, faço questão, eu gosto muito. Pra mim é uma honra interagir com vocês também, tá bom? Beijo grande, muita luz, uma excelente noite e até a próxima live. Eu vou fazer mais uma live na quinta-feira. Acompanhe aí o conteúdo, eu ainda não defini, mas na quinta-feira eu vou fazer mais uma live. Tá bom? Beijo grande para todas, todos e fiquem bem. Beijão!